Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, amados, nessa tarde eu quero mais uma vez contar para vocês mais um testemunho para edificar o coração de vocês. Vocês são meus amados, estão nas minhas orações, que o Papai do Céu visite a cada um neste momento, com cura, com porta aberta, né? Você que está desempregado, que o Senhor abra a porta de emprego. Você que está doente, que o Senhor possa te curar. Então receba a cura, a porta aberta, né? Você está com causa na justiça, creia que Deus vai resolver para você. Somente confiar no Senhor. Amém? Então, nessa tarde também quero falar para vocês que eu estou muito feliz com o meu Deus. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Eu recebi uma cura da parte do Senhor do meu ouvido direito, que estava escorrendo, coçando, ardendo. Eu tive esse problema quando eu tinha 6 anos de idade. Uma prima minha foi dar banho em mim, e nesse banho ela deixou entrar um monte d'água no meu ouvido. A minha mãe tinha saído de casa e deixou com a minha avó. Aí minha avó descuidou, né? Deixou brincando com as crianças. Aí a minha prima, mais velha do que eu um pouquinho, foi dar banho em mim. Uma criança dando banho na outra. Deixou entrar água no meu ouvido e o ouvido estourou. Depois nunca mais eu tive o ouvido são. Minha mãe levou no médico, operei com 14 anos. Mas com 20 anos voltou de novo, o buraco abriu novamente, começou a escorrer tudo de novo e doer tudo de novo. Aí de lá pra cá só sofrendo, toma remédio, toma antibióticos, melhora um pouco, depois volta tudo de novo. Quer dizer, nunca sarar. Aí o médico falou que eu tinha que fazer cirurgia de novo. E nessa cirurgia, diz que poderia voltar várias vezes, porque não é uma cirurgia que segure, né? Esse tipo de problema. Mas Deus me deu vitória. A palavra de Deus diz que a oração de um justo vale muito seus efeitos. Pedi ajuda para alguns irmãos que estão orando por mim e pelo meu pastor da igreja do Belém, o pastor Edivaldo. Ele fez uma oração com tanta autoridade, contei meu problema para ele, ele fez uma oração com muita autoridade pelo WhatsApp. Já tem dias que o meu ouvido secou, parou de doer, parou de escorrer, coisa que remédio nenhum estava resolvendo. Eu estava tempo de ficar surda, de tanto pus. E agora eu estou ouvindo muito bem, para a glória de Deus. Então eu quero falar para você que Jesus cura, né? Poderosamente. Ele usa os filhos dele para orar pela tua vida. Se você está enfermo, peça um filho de Deus, um pastor, um obreiro, ou filho de Deus que busca Deus, um cristão, para orar por você. Que a oração de um justo vale muito seus efeitos. Eu recebi minha cura para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe a vida do meu pastor, a vida dos irmãos que oraram por mim, a pastora Hernanda. Beijo para você em São Isabel, que orou também. Né? As irmãs, minhas primas, também têm orado pela minha vida. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma poderosamente. A irmã Nininha, que também ora por mim. Não é uma irmã, não é uma amiga, é uma irmã do meu coração. Ó, te amo, irmã Nininha. Beijo. Mas quero falar para vocês aí do YouTube que Jesus ama vocês. Ele cura, Ele liberta e Ele transforma. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando eu estudava na escola, vocês já ouviram meu testemunho em outros vídeos, eu falando que eu fui muito perseguida na escola, sofri muito bullying, muita perseguição, muita luta. E eu não consegui ficar em escola nenhuma. Vim terminar meus estudos com mais de 30 anos. Por quê? Porque eu só vivia mudando, né? Meu pai não parava nos lugares, a gente ia para o interior, a gente mudava de uma cidade para outra, eu não parava em escola nenhuma. Eu ficava doente, tinha que sair da escola para fazer tratamento, tudo também por causa desse ouvido, né? Eu fiquei para cima e para baixo fazendo tratamento, eu tinha que sair da escola. E também perseguição. Quando não era doença, era perseguição das crianças, dos professores, que me perseguia por eu ser gordinha, né? Nasci gordinha, sou gordinha até hoje, mas naquela época dos anos 80, 70, as pessoas tinham esse negócio de preconceito com gordura. Hoje não é muito como antigamente, não. Mas naquela época tinha muito preconceito com gordura. E eu ser gordinha era muito perseguida. Eu fui morar numa cidade do interior chamada Nantes. Eu era perseguida, né? As crianças me chamavam de bujão de gás, professores. Então eu contei isso no outro testemunho. Mas Deus me deu vitória depois que eu voltei para São Paulo. Aí vim morar em Jandira. E aqui resolvi voltar para a escola, né? Meus 20 e poucos anos. Aí eu falei para minha mãe na época não era cristã.
Falei pra ela que eu ia voltar pra escola, ela até brigou comigo, falou que não adiantava nada, que eu não parava na escola mesmo. Aí eu comecei a sonhar que eu tava voltando pra escola. Aí um dia eu acordei, o Senhor falou pra mim, vai naquela escola lá em cima, no Demils, que lá tá tendo vaga, volta pra escola. Aí eu, mas Senhor, o que eu vou fazer na escola? Já tô velha, não adianta mais nada. E o Senhor falou no meu coração, vai que tem vaga e você vai estudar. Falei, tá bom, é melhor obedecer, não é verdade? Falei com a minha mãe, ela discordou, porque ela não era cristã, né? O inimigo até usou ela pra falar que não era pra mim, que eu tinha que morrer burra, porque eu não podia aprender não, tinha que ser burra mesmo. Mas eu vi que não era ela, né, coitada, mas era o inimigo, né? Porque o diabo ele não queria que eu estudasse, queria que realmente fosse burro e não tivesse entendimento algum. Mas Deus é misericordioso para com a minha vida e me deu vitória. Aí eu fui, cheguei lá, não é que tinha vaga. No mesmo dia a moça falou, traz seus documentos que tem vaga pra você estudar, né, à noite. Aí eu, sério, moça? Falou, sim, tem. Levei meus documentos, comprei um caderno, uma borracha, um lápis, uma caneta e fui. Comecei a estudar. Assim que eu entrei na sala de aula, eu já percebi a perseguição de novo. A perseguição. Aquelas caras feias, né? As pessoas não queriam muito se aproximar de mim, aquela coisa estranha. Eu consegui fazer amizade só com uma moça, uma mulher. Moça não, mulher já, né? À noite ela era casada. Ela tinha filhos e tudo, ela era casada. Então eu fiz amizade com ela. Muito legal ela, mas eu não consegui fazer amizade com mais ninguém da sala de aula assim. O pessoal assim me olhava com um jeito estranho, né? Mas tudo bem. Aí um dia, olha só que como Deus ele é maravilhoso, gente. Eu tinha um professor de português, né? Ele era mestiço índio. Ele era professor, médico e diretor de escola. Ele fazia as três coisas, né? Aí à noite ele dava aula pra gente. E aí um dia ele chamou toda a sala e falou para a sala de aula que ele ia dividir em vários grupos de pessoas para poder fazer trabalhos, para ele poder dar nota. E era para esses grupos ler livros. Aí para cada grupo de 5 pessoas ele deu um livro para poder a pessoa ir na biblioteca pegar, estudar aquele livro e poder ele marcar um dia para aquele grupo apresentar o trabalho ali na frente. Poderia fazer teatro ou ler, mas tinha que explicar, não era só ler não, era para explicar o que entendeu do livro. Aí todo mundo fez o grupo, eu ali só com aquela mulher, né, que eu tinha feito amizade. Ninguém queria entrar no meu grupo não. Aí o professor viu que ninguém queria entrar no meu grupo, né, colocou por ele mesmo os que sobraram lá. E não adiantou nada, porque sumiram tudo. No dia do trabalho, eles desapareceram. Não quiseram nem ler o livro que o professor tinha mandado. Não quiseram ler o livro, sumiram. Ficou só eu e aquela mulher, né, que eu tinha feito amizade. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui na biblioteca, peguei 2 livros, na época era O Cortiço. Vocês que estudam, aí vocês sabem, né, de escola. Aí eu li O Cortiço e dei pra ela também o outro. Ela não leu coisa nenhuma, pra falar a verdade, ela não deu. Só eu li sozinha. E os outros rapazes que o professor tinha colocado no grupo, para dar 5 pessoas, desapareceram, não leram, não pegaram o livro, nem foram no dia do trabalho. Ou seja, fiquei só. Aí no dia de apresentar, o professor chamou lá na frente meu grupo, só foi eu e aquela mulher, né? O nome dela era Dilma. Tadinha, eu gostava muito dela. Aí foi nós duas, mas foi tão engraçado. Aí eu comecei a explicar a história do Cortiço e falei pra ela, ó, Dilma, já que você não leu, você pelo menos lê a introdução. Aí ela só leu a introdução, mas não explicou nada, ficou só olhando. E eu comecei a contar a história do Cortiço, contei a história tudo direitinho, com detalhes, né? Aí... E ela ficava assim, é mesmo, é isso mesmo que aconteceu. Aí o professor ficou indignado, falou para mim parar e mandou ela falar se ela tinha, o que ela tinha entendido do livro, que ela só ficava, é mesmo, é verdade. Aí professor, não li, eu só tô concordando com ela. Aí o professor olhou assim para a sua cabeça, aí eu continuei contando, a sala parou, ninguém deu um pio. E olha que a sala que eu estudava era uma sala baguncenta. Ninguém deu um pico, todo mundo parado como se estivesse assistindo um filme. Eu comecei a contar os detalhes do livro do Cortiço. Aí
O professor parou, ficou olhando assim pra nossa cabeça e ficou, nossa, parou. Acho que passasse uma mosca dava pra ouvir. Aí depois que eu contei, todo mundo bateu palma. Todo mundo levantou. Gente, sabe o que que é isso? Para a glória do Senhor Jesus. A sala levantou e começou a bater palma para mim, né? Aí o professor falou assim, parabéns, me parabenizou. Falou que eu tinha dom para ser professora, que era para me estudar, tal, que eu... Nossa, que eu parecia com uma deles. Que eu, né, às vezes eu falava algumas palavrinhas aqui, outra lá, não muito correta, mas que eu sabia explicar muito bem. Aí tudo bem. Aí depois desse episódio, o que que aconteceu? Aí duas alunas que sentavam lá na frente, perto do professor, que virava a cara para mim, não falava comigo de jeito nenhum, ou melhor, a sala toda, elas resolveram se aproximar de mim. Aí tinha mais uns senhores também que começou a se aproximar de mim e me parabenizar. Aí teve uma lá, sabe o que que ela fez? Uma mulher lá, ela pegou, juntou com todos os outros alunos da sala, compraram um anel de pedra vermelha para me dar de presente. Sabe o que que é isso? É a mão de Deus. E eles se aproximaram de mim e duas senhoras que tinham que apresentar, né, o trabalho deles com o mesmo professor, uma delas chegou e falou assim, Luzinete, eu concordei com o meu grupo para pedir para você ajudar a gente, porque a gente não sabe como fazer. E eu conversei com o professor, ele concordou que você poderia nos ajudar. Falei, tá bom, traz o livro lá que vocês pegaram. Aí elas trouxeram o livro para mim, era mais grosso do que o que eu li. Eram As Pupilas do Senhor Reitor. Né? Quem estuda conhece essa história. Muito linda, né? Aí eu peguei, trouxe, li o livro todinho e escrevi introdução para elas. Eram 5 mulheres, né? Aí eu escrevi a introdução para uma, mandei a outra ler outro pedaço e fui explicando. Aí no dia de apresentar fomos lá na frente. Aí, porque tinha uma que estava grávida, ela falou que se ela ficar falando, ela disse que desmaia, de tão tímida que ela era. Aí eu mandei ela ler um trechinho só e ficar quieta, para ela não desmaiar, porque ela estava tremendo. Aí as outras também não conseguiu, sabe, leram lá, depois ficaram com medo, tudo vermelha, com medo de explicar. Aí eu comecei a contar a história das pupilas do Senhor Reitor. E eu comecei a contar com detalhes, quando o cavalo chegava, fazia barulho nos pés do cavalo, aí eu fazia suspense que ia acontecer alguma coisa, a sala novamente parou. A moça que eu tinha amizade com ela ficava assim, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? Parece que ela estava assistindo um filme e a sala toda parou. O meu professor, ele sentou na cadeira que eu estava. Depois que eu terminei a história, de contar tudo, os detalhes e tudo, a sala novamente se levantou, gritando, batendo palma, né, para mim, né, tudo isso para a glória do Senhor Jesus que eu tô contando. Batendo palma para mim, batendo palma. Aí o professor levantou novamente, só faltou me abraçar, né? Ele falou assim, ó, pena que eu tô noivo, porque se eu fosse solteiro eu casaria contigo. Luzinete, você é maravilhosa, você é linda. Não tô falando do seu físico, eu tô falando da sua alma. Você tem uma alma maravilhosa. Se o autor desse livro fosse vivo, ele ia ficar maravilhado com você, né? E ele falou que era para me estudar, que eu tinha dom, tudo, e a sala de aula toda resolveu me respeitar daquele dia em diante. Começaram todo mundo atrás de mim para me ajudar a fazer os trabalhos deles, né? Mas eles me ajudavam também, né? Ganhei até anel brilhante, sabe? Que me deram, que fizeram para mim, sabe? Foi assim, fiz muita amizade, ganhei almas para Jesus. Ganhei muita gente para Jesus, pregou evangelho na escola para um monte de gente. Assim que eu entrei, porque na época que eu vivia na escola, eu não saía do terceiro ano, né? E não conseguia. Aí eu consegui passar de ano em ano. Eu fazia num ano eu fazia, né, fazia terceira, quarta, entendeu? Eu fazia duas partes, né? Até terminar tudo. Aí foi uma bênção, irmãos. Eu ganhei muita alma para Jesus. Tem gente na sala de aula que hoje até pastor, que eu já preguei evangelho. Missionária, preguei evangelho, para a glória do Senhor Jesus. E eu entrei uma vez numa sala de aula, quando eu voltei a estudar também, no terceiro ano.
Esse episódio que eu contei para vocês, eu já estava já no primeiro colegial. E o do terceiro ano que eu entrei, então eu conheci um rapaz que ele perturbado. E ele não cria em Deus, ele era ateu. Era ateu, mas era macumbeiro. Cria no diabo, mas não cria em Deus, entendeu? Aí eu comecei a pregar de Deus para ele. Eu começava a entregar na sala de aula balas. Eu vendia bala na época, eu tinha uma doceria. Eu levava bala e escrevia bilhetinho: Jesus te ama. Você quer uma bala? Dava para um, para outro, aí eles liam a mensagem. Quando não tinha aula, eu escrevia na parede: Jesus te ama, na hora do recreio. Jesus te ama, escrevia na parede. Aí esse rapaz ficou incomodado com o meu jeito de ser, de evangelizar ele. Eu não acredito em Deus, não. Você tem que me provar que Deus existe. Aí um dia nós dois paramos a sala de aula. A professora estava na sala. A sala parou por causa de nós dois. Ele bateu assim na carteira: você tem que me provar que Deus existe. Aí ele falou assim: eu acredito que a Terra foi feita no Big Bang, não sei o quê. Aí nós começamos a discutir, comecei a falar para ele, né? Aí a professora saiu lá do lugar dela, veio, entrou no nosso meio, ficou do meu lado. A professora era católica, mas ela ficou do meu lado. Aí a sala toda, eles gostam, né? Aí a professora falou assim, ele chamava Ailton, esse homem. Aí ele falou assim: não, Lucinete, é que ele saiu do vulcão, o vulcão explodiu e ele saiu, zombando dele, né? A professora ficou do meu lado. Aí nós começamos a falar, né? Aí a professora: ela tá certa, Ailton, Deus existe sim, a gente tem tudo escrito. Você que não sabe de nada, a gente tem tudo escrito, meu filho. A gente sabe o que a gente tá falando. A professora me apoiou. Aí nós começamos a falar de Deus para ele. Aí depois ele não quis mais falar, aí parou. Ele não falava mais comigo. Aí onde eu tô sentada lá na carteira, na frente, ele lá atrás, eu olhava assim, ele olhava para mim e abaixava a cabeça, pensativo. Aí não falava mais comigo. Aí passou um dia, tô lá sentada, ele atrás, ele olhou para mim e falou assim: o que eu tenho que fazer para ver que Deus existe? Aí eu fui lá de novo perto dele explicar. Falei para ele ir para uma igreja perto da casa dele, buscar Deus. Ele falou assim: tem uma igreja perto da minha casa, eu vou mesmo. Não é que ele foi? Ele foi. Depois ele veio, né, falou para mim que ele tinha gostado muito e que ele percebeu que realmente Deus existe mesmo. Pronto, fez amizade comigo. Aí passou uma semana mais ou menos, ele sumiu da escola. Aí depois, quando ele voltou para a escola, ele veio para despedir que ele tinha arrumado emprego para trabalhar à noite, não dava mais para estudar. Aí ele ia trabalhar longe também. Aí veio despedir da professora, da gente. Aí ele conversou comigo. Aí na hora do recreio, ele sentou perto de mim e abriu o coração dele. Falou para ele que ele tinha pacto com o diabo, que ele achava que Deus não ia aceitar ele. Ele tinha vontade de buscar Deus, servir a Deus, mas ele tinha medo por causa que ele tinha pacto. Aí eu falei para ele que Jesus quebrava todo o pacto, que Jesus poderia desfazer todo este mal, essa obra na vida dele. Ele disse que quebrou todas as imagens. Ele tinha um monte de imagem de Buda, de tudo, que arrebentou tudo. Aí eu falei: então, busca Deus, Deus vai quebrar isso da sua vida. Aí depois ele disse que foi para uma igreja evangélica, né? Então, e teve outros que eu ganhei para Jesus, que eu fiz amizade de antes, tenho amizade até hoje, com algumas pessoas que eu conheço até hoje, da escola, que eu evangelizei. Então, tudo foi para a honra e glória de Deus. Deus me exaltou na escola, entendeu? Aquilo que eu passei quando era criança, Deus me exaltou depois de grande, me abençoou. Até professores, né, da escola que me perseguiu, como eu já contei no outro testemunho, mas Deus me deu vitória, já evangelizei eles também. Então Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele exalta, né? Aquele que se humilha, aquele que é exaltado, Deus abate, e aquele que é humilhado, Deus exalta. Então nessa tarde que eu falo para você, Deus, ele é maravilhoso. Receba a tua bênção em nome de Jesus. E esse testemunho, você que estuda, saiba que Deus é contigo e que ele vai te dar vitória em tudo que você for passar. Não abaixa a tua cabeça não. Deixa Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Amém.